FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo, toda a população deste planeta, contando que ela seja luso-hablante, fala em português. A gente está aqui nesse programa de sexta, que seria normalmente um pré-jogo, mas o Steelers está em bye week, ou seja, podemos respirar e descansar um pouquinho. Então o que é que a gente vai fazer para não deixar vocês sem esse episódio? Tem um trecho extraído da nossa live da terça-feira passada, antes do jogo contra o Eagles ainda, em que basicamente todas as perguntas da audiência eram sobre comissão técnica. Tá? O que é que a gente trocaria, o quanto eles podem estar queimando e um pouquinho de futuro. Então a gente separou tudo, envelopou, tá num programa só, ainda tá super válido, pensamentos e conjecturas e tal. Então tá nesse programa aí, estamos eu e Diego batendo esse papo sobre comissão técnica, que vocês ouvem em instantes. Só deixar uns recadinhos rápidos aqui, lembrar vocês de acessar a FN Network, fambonanet.com.br, que é a casa do Black Yellow Brasil e um monte de projeto de esportes americanos na internet. Entre eles, mais 2 programas falam de esportes de Pittsburgh. A Rádio Pirata fala do Pittsburgh Pirates, o Iglocast fala do Pittsburgh Penguins, os nossos parceiros aí, Pirates Brasil, Pittsburgh Sports BR, todo mundo nessa união em prol dos esportes de Pittsburgh. Confiram lá todos esses programas, teve episódio dos 2 nessa semana. Acompanha também o podcast nas principais plataformas, né? Não só na FN Network, mas o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, mais um monte de sites agregadores que existem por aí. Essas lives vocês podem encontrar em twitch.tv/blackyellowbr. A gente costuma entrar ao vivo depois dos jogos dos Steelers e nas terças-feiras às 8 da noite, falando do time, e isso vai virando podcast que vocês vão vendo ao longo da semana. Acompanha nas redes sociais também para saber quando tem programa novo, para acompanhar nossa cobertura do time, é @blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram. Então, recados todos dados. Fica aí com esse meu papo com o Diego sobre comissão técnica dos Steelers. Grande abraço. A grande discussão da semana retorna aqui, Diego. De novo com o Renato Cardona. A comissão técnica não tá mais atrapalhando do que ajudando o quarterback rookie? Cara, tá. Eu, sinceramente... Danilo, você viu alguma coisa no playbook de Matt Canada que te dê esperança de que esse ataque vai ter alguma melhora nesse ano ou nos próximos 50 anos? Cara, os pontos que eu fico animado com o Steelers realmente andando é garbage time já. Então, eu sinceramente acho que quanto mais cedo ele for embora, melhor. O problema é que é um time que ainda trabalha no Steeler Way, então o que vai acontecer? A gente tem duas variáveis, terríveis, que uma é a gente vai esperar o final do ano para demitir ele, que é quando termina o contrato, porque os Steelers não demitem ninguém, espera o contrato deles terminar, isso é o Steeler Way. E o segundo que a gente pode estar, assim, Todd Haley, legal, Fitchner, putz, não tá mais tão legal assim, Matt Canada, Jesus Cristo, me tira daqui. E aí você fica com medo que o Mike Sullivan seja pior que o Matt Canada. Eu não sei se é possível, talvez um cara que rode 2 jet sweep por drive, mas é aquela coisa. Tipo... Você quer a prova de quão ruim tá a situação? Essa semana eu vi um analista, um profissional, um cara que realmente ganha dinheiro pra isso, cogitar que o Steelers deveria contratar Jason Garrett pra coordenador ofensivo. O Palminha, famoso. Sabe Jason Garrett? O Palminha. O Palminha. Você tá vendo a diferença do New York Giants, que era de Jason Garrett, coordenador ofensivo, e agora é de Brian Daboll? Nossa, é gritante, cara, é gritante. Absurdo. Parece que, mano, é muito mais novo na NFL e é infinitamente melhor. É esse o tipo de coisa que a gente quer ver no Steelers. Exato.
é o cara que tem serviço prestado na NFL, recente e que tem o rumo para onde você quer ir, pô. Mike Kafka é um desses nomes ascendentes, claro que é porque ele estava trabalhando na comissão técnica do Eric Bieniemy em Kansas City, é claro, mas é o cara que está acostumado com um ritmo de jogo, um esquema de jogo muito melhor. O Brian Daboll também era um cara que estava num ataque impressionante em Buffalo, foi para Nova York para isso, para você fazer esse tipo de teste. É diferente, por exemplo, de você trazer o... Cacete, eu vou falar isso aqui e infelizmente eu vou manifestar pro universo. Isso vai acontecer. A gente tá pedindo um cara veterano, um ex-head coach, tá? E o Steelers ano que vem vai trazer Nathaniel Hackett para ser coordenador ofensivo. Porque ele tava no Green Bay Packers no ano passado, foi contratado para Denver e isso aí que a gente tá vendo. Não foi o quarterback Hall of Famer que carregou ele não, amiguinho. Não foi, não. Não foi o... Pior que ele tá com outro quarterback Hall da Fama que não tá carregando, né? Então, pra você ver que a capacidade dele é limitada até nisso. Até quando ele tem um Hall of Famer, ele não consegue produzir muito bem. Mas eu acho que o pensamento que você colocou agora, Danilo, é completamente válido. A gente tem que buscar, dentro da NFL, talvez, um cara que trabalha aí na comissão técnica do Chiefs, que é um time que tem um ataque excelente, do Bills, que tem um ataque muito bom. Então, ir atrás realmente de times que tenham esse histórico de ter um bom ataque, um bom desenvolvimento de ataque, de atletas de ataque, contratar um cara desses, né? Então, você tá subindo ele de posição, né? Mas o cara é um wide receiver coach, uma coisa do gênero, mas é um cara que tem uma mente ofensiva legal, então aí tem que entrar o papo das entrevistas, ou você trazer algum cara do college, mas não com o currículo do Matt Canada, por gentileza, um cara que... Assim, hoje eu não tenho interesse em trazer um cara do college. Hoje é melhor ter um cara mais veterano que você sabe que vai te dar uma estabilizada pra cima. Um cara que você pensa assim, sei lá, digamos que um wide receiver coach do Chiefs, sabe? Ou um assistente de ataque do Chiefs. É um cara que você já vai botar um pouquinho mais de fé, assim, vai que ele tá no Chiefs faz uns 3 anos, por exemplo. Você fala, ele aprendeu com certeza com o Bieniemy, né? Aprendeu bastante coisa com ele, com o Andy Reid, então é um cara que você vai trazer pra cá e com certeza acho que ele vai trazer ali um bom fator pra gente. Tinham falado do cara que tá em Nebraska, eu esqueci o nome dele agora. Bicho, sabe quem é o assistente sênior do ataque do Kansas City Chiefs? Matt Nagy. Mano, o Matt Nagy é... Não, cara, eu aceitaria de coordenador ofensivo, eu aceitaria o Matt Nagy. Matt Nagy era o head coach de Mitch Trubisky em Chicago, tipo, para com isso. Eu aceitaria o Matt Nagy de coordenador ofensivo, mas sabe o que você tem que pensar? Sabe que aí eu falo? Talvez eu acho que tem gente que não nasceu pra ser head coach, ô Danilo. E o Dan Quinn agora... É muito o caso de você pegou um cara muito... É igual ao que o Bills fez com o Trubisky. Pegou um cara ruim, deixou ali no banco, embrulhou num lacinho e enviou pro próximo otário que quis pegar. Não dá, porra, não dá. Eu não sei. Eu acho que eu pensaria no Matt Nagy, cara, eu juro pra você. Porque assim, eu vou pegar um exemplo que a gente tá tendo na liga atualmente, que é o quê? O Falcons com o Dan Quinn foi um desastre. Defensivamente foi um desastre. Um time tenebroso na defesa. E o Dan Quinn foi pro time do Cowboys, que tinha uma das piores defesas da liga. E, cara, a defesa do Cowboys é muito boa, velho. É muito boa. Tipo, é um cara que nasceu pra ser coordenador ofensivo, cara. Se ele aceitar isso, parabéns, pô. Tipo, talvez é o caso do Nagy, pô, de ser um cara que ele é melhor só fazendo o trabalho ali de coordenador ofensivo. Uns pitaquinhos aqui e ali, e é isso. O meu nome número 1 de ex-head coaches para trazer para ser coordenador ofensivo, mas isso era para 2022, talvez para 2021 já, era de Doug Peterson. Ele tava no college, depois que ele saiu, ou ele tava até sem trabalho. Depois que ele saiu de Philly, ele saiu de Philly em 2020, ele ficou paradinho ali numa boa, e aí volta agora como técnico do Jacksonville Jaguars. Esse era o cara. Você olha da lista de que hoje são head coaches e que estão ameaçados. Aí, quem é o cara que você gosta muito? Você vai falar o mesmo nome que eu. É o Frank Wright, do Indianapolis Colts. Só que o Steelers, o Art Rooney não vai tirar o escorpião do bolso para contratar um cara desse nível. Ah, não, mas o Frank Wright não deu certo, não tá dando certo no Colts agora. O Colts está sendo um desastre. Cara, o Frank
Frank Reich tem um currículo bom, tá? Coordenador ofensivo do Eagles, campeão do Super Bowl, revitalizou a carreira do Andrew Luck, infelizmente ele já estava muito baqueado e aposentou. Acho que o grande erro do Colts foi um erro mais de ficar 3 anos já com um quarterback ponte, enquanto eles já deviam ter pegado um quarterback novo para desenvolver. Eu acho que se o Colts tivesse feito isso, né, ele teria que queimar umas escolhas de primeira rodada, mas eu acho que ele já estaria numa situação bem mais favorável, porque o trabalho do Frank Reich, para mim, é maravilhoso. Cara, nossa, eu queria muito, assim, se fosse listar os nomes, assim, de possibilidades, né, com certeza o Frank Reich seria um cara que, vai que o Irsay dá uma loucura ali e demite ele, nossa, na hora eu chamaria ele para ser coordenador ofensivo, né, nem piscaria. Quanto você quer? Paga. Com certeza, embora eu tenha também certeza de que ele vai receber proposta para head coach. Eu também acho. Mas eu, com certeza, Frank Reich é um nome que eu observaria. O segundo nome de coordenador ofensivo, que é head coach hoje na liga, que eu cogitaria forte, é Cliff Kingsbury, do Cardinals. Porque nesse ponto ele não teria influência suficiente para desmoronar o time na segunda metade da temporada, entendeu? O Steelers não tá querendo uma injeção de modernidade no time. Cara, é isso que o Steelers tentou com o McKenna. Não adianta esse cara, velho. Air Raid pra mim só funciona no college. Air Raid não funciona na NFL. Mas é justo. Eu sei que tem um monte de crítica ao redor, mas no college é perfeito, sério. Air Raid é a coisa que mais você vai conseguir aumentar estoque de quarterback e de recebedor no seu time. É o melhor sistema para você rodar em college, se você tiver as peças certas. Mas eu não, assim, pelo trabalho dele no Cardinals, eu não vi ainda o Air Raid dando certo. E ó que, ele tem uns 9 wide receiver que ele foi atrás já. Ele não pegou um de Carolina agora, esses dias? Pegou um de Carolina, ele pegou o Hollywood Brown do Ravens. Justamente porque o Brown machucou. Teve o DeAndre Hopkins também, né, que ele foi atrás. Mas as escolhas, você pode pegar, sei lá, draft pra caceta. No draft também. Então, assim, eu não sei, cara, o Cliff Kingsbury é um cara de ideias novas, mas eu não sei se essas ideias dele funcionam numa defesa estilo profissional, sabe? Mas assim, você entende pelo menos a direção que eu tô indo nesse comentário? Não, sim, com certeza. É um cara que ainda não tá queimado pra NFL e que tem a possibilidade. O nome, assim, que junta experiência na NFL, junta ideias novas, junta as conexões que o Steelers tanto quer, o cara que tem tudo isso, é perfeito, mas não vai acontecer, é Byron Leftwich, é o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Hoje, ele é coordenador do Bucs, porque ele já foi quarterback dos Steelers. Então, é o nome perfeito. Não vai acontecer. O que é que você pode fazer nesse caso? Vamos ver quem é a comissão técnica abaixo dele, quem é o técnico de quarterback. A gente tá indo bastante um papo de off-season aqui, mas é porque a gente tá desenganado. Eu acho que, assim, só para complementar, eu acho que talvez aconteça nessa temporada algo que o Steelers nunca fez na história, de demitir um coordenador no meio dela. Eu acho que o Matt Canada pode conseguir essa proeza. Ricardo ainda tá bancando essa história aí. O técnico de quarterbacks de Tampa é Clyde Christensen. Tá desde 2019 por lá, foi coordenador ofensivo do Dolphins 16-17, técnico de quarterbacks do Colts 2012 a 2015, isso é a gestão pagando já. Coordenador ofensivo também do Colts 2009 a 2011, ainda na era Peyton Manning, então um cara bem veterano, 66 anos de idade. Técnico de running backs é Todd McNair, e como técnico tá lá desde 2019 e antes era técnico em USC. Não, já foi técnico de running backs no Browns em 2001 a 2003, cacete, muito tempo, 57 anos, e o técnico de wide receivers é Kevin Garver, que também tá lá desde 2019, ou seja, ainda não começaram a desmanchar a comissão do Bruce Arians, e não, Bruce Arians não é um nome que seja digno da gente discutir aqui. Ai, meu Deus, saudades. Acho que com esse papo a gente meio que matou a pergunta do Eric também, né? Quem a gente traria para a comissão técnica se a gente pudesse escolher para trabalhar com o Mike Tomlin, vai. Eu não trocaria head coach. Para coordenador ofensivo, Frank Reich, acho que seria o meu nome número 1. Isso, o número 1 mesmo, com todas as possibilidades para mim é o Byron Leftwich.
E Byron também é outro que eu colocaria na lista. E a coordenação defensiva, pra mim, pode deixar o Terry Austin com o Brian Flores. Será que o Tom estiver insatisfeito, ele consegue fazer o Byron rodar? Tom Brady? Eu acho que o Buccaneers assim, não vai mais tomar muita decisão baseada nos desejos do Brady, não, cara. Então, porque convenhamos que assim, o desempenho do ataque do Buccaneers não tá sendo satisfatório dessa temporada, assim como é o caso do Indianapolis Colts. Mas a gente sabe que os dois profissionais são bons profissionais, né? O caso do Byron e do Frank. Então, é de se pensar, né? É que aí, assim, a decisão vem do Bruce Arians, né? De manter o cara ou não. Mas, pô, será que a gente não conseguiria... às vezes é questão de dinheiro, sabe, ô Danilo? Às vezes não é nem questão de... nem isso tá na zona de conforto, o cara quer virar head coach, né, pô? Cara, às vezes então, mas às vezes às vezes sim, mas às vezes também você pode chegar e falar assim, pô, tá afim de vir treinar o ataque dos Steelers? Ó, a gente vai te oferecer muito mais, você tá ganhando Tampa Bay. Será que o cara não vem? É porque esse é o grande problema nosso. Todas as nossas contratações, tipo, são a gente tá descendo uma escada, assim, desde que o Arians e o Dick LeBeau saíram, tanto em defesa como em ataque. Eu acho que o Keith Butler foi sim um coordenador defensivo muito competente, mas o ataque, pelo amor de Deus, cara, do Haley a gente desceu pro Fitchner, que eu já tô com saudade dele, e agora a gente tá no Matt Canada, e eu tenho medo do Sullivan, que não tem algum nome no staff do Steelers, não tem, cara, porque o Steelers paga migalhas pra staff, então, tipo, é muito difícil que tenha alguma gema perdida no meio da staff do Steelers, inclusive a staff do Steelers é reduzida, é uma das menores comissões técnicas da NFL, então, assim, infelizmente o Art Rooney é um muquirana, sim, porque o dinheiro tem parte dele. Aqui entre nós, para as regras atuais da NFL, o Steelers está atrasadíssimo. Sim. Sabe por quê? O 49ers tem ano que vem para receber 2 escolhas de terceira rodada, porque já vem recebendo Mike McDaniel, o Robert Saleh e mais um cara que hoje é o GM, é o Mayhem, George Mayhem, que hoje é o GM do Commanders. 3 caras geraram 6 escolhas de terceira rodada por causa de contratação minoritária. Brian Flores é um ótimo nome para você ter nessa posição, né? Terrell Austin é um ótimo nome para você ter nessa posição, porque se algum outro time puxar ele de você para cima, ou seja, um dos dois virar head coach, talvez o Flores, como é assistente para virar coordenador, funcione também. Mas aí você entra na regra de apoio a minorias da NFL. Alguém para promover dentro dos Steelers de ataque? Não tem mesmo. Não tem nenhum nome que se destaque o suficiente, que a gente já tenha visto outras coisas suficiente para você dizer, ok, pode entregar o ataque na mão dele. O máximo que vai acontecer é Tomlin chegar para Brian Flores e dizer, olha, se envolve um pouquinho mais com o ataque aqui, eu sei que você fazia muita coisa para Bill Belichick, se envolve mais com o ataque. Aí é doideira, né? Doideira absoluta. E nessa pergunta aí de histórico de coordenador, quem é pior, Todd Haley ou Matt Canada? Matt Canada, o muito. O problema de Todd Haley não era exatamente qualidade, tá? Personalidade. Todd Haley desenvolveu um dos melhores ataques que a gente viu no Steelers em muito tempo. Os Killer Bees eram a geração de Todd Haley, tá? E não era um ataque extremamente caro, que ele foi buscar as melhores peças do mercado para montar, não, pô. Ben Roethlisberger já tava lá, Heath Miller já tava lá, Antonio Brown já tava lá e foi uma escolha de 6ª rodada, Le'Veon Bell foi uma escolha de 2ª rodada, Martavis Bryant é uma escolha de 4ª rodada. São jogadores que você foi encaixando por ali. A linha ofensiva era bem cara nesse sentido. Mas Haley, o play calling dele foi piorando, as defesas foram se acostumando, e ele puxou briga exatamente com a pessoa que ele não podia puxar, que é Ben Roethlisberger. E aí, na hora do confronto, a comissão do Steelers preferiu ficar com o quarterback e não com o coordenador ofensivo. Tem um nome completamente fora de qualquer órbita de nomes que eu aceitaria como coordenador ofensivo do Steelers, embora ele tenha muita força dentro da organização, o Big Ben. Eu acho que ele é qualificado, muito qualificado para ser coordenador ofensivo. Ele entende muito, assim. Só que o problema dele é que, cara, é o Big Ben, sabe? É muita força dentro do vestiário. É um cara que tem força suficiente para, tipo, entrar numa queda de braço com o Mike Tomlin, sabe? E com certeza ele já entrou em algumas quedas de braço. A gente tá só falando de front office e comissão técnica, basicamente, porque é a história lá de Kenny Pickett.
Daniel C, se o Tomlin saísse hoje de head coach, quem vocês acham que o Steelers subiria para head coach? Head coach, especificamente, é a posição que o Steelers não imediatamente faria uma promoção. É claro que ele iria entrevistar Matt Canada, entrevistar Terrell Austin, entrevistar Brian Flores, é lógico. E o Steelers deve fazer isso mesmo, deveria fazer isso mesmo. Pô, entrevista alguns caras que você tem confiança, que já estão dentro da organização para ver. Mas ele chama muita gente de fora, muita gente de fora para fazer entrevista. Aqui você pode considerar head coaches e coordenadores ofensivos e defensivos os melhores possíveis da liga, porque ser treinador do Pittsburgh Steelers, por pior que esteja a fase, é um dos melhores empregos que um head coach pode ter. Você ganha bem, você tem uma estabilidade insana no seu trabalho e você tem um poder de decisão muito grande. Então, assim, você tá falando do coordenador ofensivo do Chiefs, o cara aceita na hora. Você tá falando do coordenador defensivo da melhor defesa da NFL, o cara aceita na hora. Tipo, até treinadores de outros times que o cara sabe que o emprego dele não tem tanta segurança assim, o cara iria aceitar ir pro Steelers. Então, aqui é uma posição, ao contrário de coordenador, onde o Steelers paga mal, head coach, Steelers paga bem, é uma posição premium na NFL, porque a gente teve 3 treinadores até hoje. De 69 pra cá são 3 treinadores, pô. É muito pouco. É muito pouco, bicho. Dá pra você escolher no dedo quem você quer. Pega os outros times por aí. Dá pra você escolher no dedo quem você quer. Você escolhe nos dedos. O Byron Leftwich, que eu mencionei pra coordenador ofensivo, vinha fácil. O BN me via fácil. O BN me via fácil. Byron Leftwich, ele tava apalavrado com o Jacksonville Jaguars, basicamente, pra ser o técnico desse ano. Ele só teve uma condição. Ele não queria trabalhar com o Trent Baalke, que é o GM, eu acho, de lá. Ou é o GM ou é um cara de administração que é muito forte lá dentro. E Trent Baalke é um merdeirozinho. Era a única condição dele. Ele já tinha o cara certinho. É o Adrian Wilson, aliás. Adrian Colbert é um safety. Adrian Wilson, que é um staff do Arizona Cardinals. Ele já ia trazer o cara do Cardinals, o Leftwich trabalhou no Cardinals com o Bruce Arians, né? Depois que ele mudou pra Tampa. Ele já tinha o cara certinho, ó. Indicação de GM muito boa pra vocês, esse cara. E aí eu entro como head coach e a gente vai construir o time. Quando o Jaguars se recusou a demitir o Trent Baalke, aí ele continuou lá como técnico. Mas assim, head coach, basicamente, qualquer franquia que faz convite pra um cara ser head coach, ele topa. Porque é um cargo que só tem 32 no mundo, head coach de times da NFL. É um cargo de prestígio altíssimo. Você vai ver caras completamente estapafúrdios que foram head coaches da NFL, que vão ficar ganhando emprego de novo, só porque ele já passou como head coach da NFL. Pô, a vida do cara tá garantida. Em resumo, se ele for demitido, por um acaso, pega o John Gruden, pega o cara que saiu o Matt Rhule, saiu do Panthers agora. O contrato dele, o Panthers tem que pagar até o fim. Se ele não quiser mais trabalhar em nenhum outro time, o Panthers tem que ficar pagando o contrato dele até expirar, pô. Ele vai ter mais uns 6 anos de contrato aí, tranquilo. John Gruden, pô, assinou um contrato de 10. Então, assim, head coach, qualquer pessoa quer. Então você pode pensar nos melhores caras, os melhores coordenadores, os melhores coordenador ofensivo, coordenador defensivo, coordenador de special teams, melhores técnicos de posição, qualquer cara. E até uns caras fora da curva. Mike Tomlin, quando foi contratado pelos Steelers em 2007, era coordenador defensivo do Vikings há 1 ano só. Ele foi técnico de defensive backs em Cincinnati. Na verdade, o Cincinnati é a universidade, não o time, o Bearcats. Ele foi coordenador de técnico de defensive backs no Buccaneers de 2001 a 2005. Assumiu coordenador defensivo no Vikings em 2006 e aí foi contratado pelos Steelers em 2007, disputando com nomes muito mais experientes. Ken Whisenhunt, coordenador ofensivo, estava na disputa. Russ Grimm também estava na disputa. Tinha mais... Ron Rivera era um cara recente, mas que tinha um pouco mais de experiência como coordenador defensivo, estava na disputa também, e o Steelers foi com o Mike Tomlin. Então, fiquem bem tranquilos, assim, que para head coach, o Steelers avalia um monte, entrevista um monte. Vocês viram que foi GM. Apesar da promoção interna, o Steelers conversou, passou um tempão conversando com isso aí. Foi mesmo. Então, fica tranquilo. E o que vai ser a saideira de perguntas de hoje? Ted Bones. Quais diferenças a gente deve esperar do Marcan na próxima off-season com relação ao que Colbert faz? E então, esse é um ponto que, sinceramente, também me tem um nó na cabeça, sabe? A gente trouxe o Andrew Wilson, né, do Eagles, que eu acho que é meio que para fazer o trabalho que o Brandon Hunt, inclusive, foi pro Eagles, né, fazer, exato, de avaliar esses jogadores, não os jogadores do college, sim os jogadores da própria NFL, porque o Marcan é mais um cara de negociar os números, de ajeitar as coisas dentro do nosso cap. O
ao limite possível não pagar mais do que o jogador de fato ele acha que merece. Então, cara, eu não tô muito confiante não, vou ser bem honesto. Eu acho que o Omar Khan é um bom negociador, mas eu não sei se o Andrew Reid é um bom olheiro, entendeu? Assim, a gente só teve um exemplo claro do que o Brandon Hunt fez, mas eu acho que o exemplo que o Brandon Hunt fez, pra mim, valeu muito, que foi o caso do Minka Fitzpatrick, que ele olhou e falou assim, cara, esse cara vale muito uma escolha de primeira rodada. Manda pro Dolphins, e o Dolphins tá querendo trocar ele, pode trazer. Assim, pra mim, o crédito que o Brandon Hunt construiu, inclusive, eu preferia que o Brandon Hunt fosse o GM dos Steelers, mas eles acabaram indo com o Marcan. Então, eu não sei, pra mim, eu acho que o Marcan só vai ser o cara de passar caneta mesmo. Quem vai aprovar os nomes vão ser os coordenadores, o Tomlin e o Andrew, que a gente trouxe do Eagles. A gente vai ter que confiar principalmente no trabalho dele, de ser um cara bom de olhar assim. E o Sheldon White, isso, que hoje é Director of Pro Scouting, foi um dos caras que trabalhou com o Omar Khan em algum ponto anterior, acho que no Detroit Lions. Meu ponto sobre o Omar Khan é o seguinte, como ele é esse cara muito mais de business, esse cara muito mais de negócio do que exatamente de futebol, você pode ver um cara mais enérgico, um cara que sabe, olha, esse valor aqui que a gente vai oferecer para esse cara não vai durar para sempre. Rapidamente alguém vai perceber que esse cara tá muito mal avaliado e vai vir tomar. Então eu espero renovações mais rápidas, compara a diferença do que foi a renovação do contrato do TJ Watt, que foi literalmente na última semana, na semana de estreia dos Steelers, e compara com a que foi Minka. Bicho, começou o training camp, Minka já tava renovado, se a memória não me falha. Sabe? Assim que eles sentaram pra conversar, já tava tudo resolvido. Ele renovou muito rápido com Chris Boswell. Ele foi atrás de Larry Ogunjobi, assim, viu que tava disponível, já foi atrás. Então, essa energia, eu espero que o Omar Khan consiga resolver. A troca de Minka não só tem muito do Brandon Hunt, mas também porque eles todos já sabiam que o Steelers observou muito. Saiu o papo aí, acho que foi a Brooke Pryor da ESPN que divulgou, que Tomlin passou horas e horas, fez diversas visitas a Alabama só para conversar com o Minka, mesmo sabendo que ele não tinha a menor possibilidade de draftar. Mas ele ia lá, conversava, analisava, trocava uma ideia e tal. O Daniel falou do Tony Romo para Offensive Coordinator. Cara, eu acho que o Tony Romo é um cara muito bom para essa profissão, só que assim, ele é o broadcast, ele é o narrador mais bem pago do mundo, cara. E eu acho que nem o Jerry lá na espaçonave dele conseguiria pagar o Tony Romo para ser coordenador ofensivo do Cowboys. Ou ele tá ganhando muito dinheiro, cara. É um dinheiro assim que os Steelers nunca ofereceria, eu acho que nem para um head coach, pô. O único comentarista que vai ganhar mais que Tony Romo é Tom Brady. Sim. Eu acho que Peyton Manning não ganha o que Tony Romo ganha. Não ganha. Não ganha porque, assim, a parada do Tony Romo é... Sei lá, você vê ele comentando, parece que ele nasceu pra fazer aquilo, cara. Parece que ele nasceu pra jogar futebol, não. Ele nasceu pra, tipo, o futebol foi uma ponte pra ele ser um comentarista, sabe? Bicho, ele é Tony muito Romo bom na profissão. Pra o que estão cotando aí, ele é o próximo John Madden, pô. Sim. Vai ficar anos e anos e anos e anos ali na frente. Ele só vai, vai ter a mesma quantidade de Super Bowl do Madden, porque a divisão de transmissão tá muito maior hoje, né? Exatamente. Mas, pô, Romo é animal, pô. Romo comentarista é outro padrão. Não significa que ele automaticamente seria um grande coordenador ofensivo. O mesmo vale pro Drew Brees também. Drew Brees, inclusive, não era nem esse comentarista todo. Imagina trazer pra você. Eu acho que não. Esses caras todos recém-saídos da NFL, o que eu sempre gosto de ver é o cara fazendo a progressão. O Drew Brees acabou de sair. O Sean Payton assume como técnico do Dallas Cowboys ano que vem. Vamos supor, eles trocam pelo Sean Payton. Drew Brees entra como assistente rasteirinho lá, assistente de técnico de quarterback. Aí em 2 anos ele pula para técnico de quarterback. Mais uns 3 anos ele pula para coordenador ofensivo. É nesse nível que a gente espera ver os caras. Principalmente se a gente estiver falando de Steelers, aí é que eu quero ver os caras realmente mostrar serviço antes de garantir o cargo. Se não, vira Mike Sullivan automaticamente promovido a técnico de coordenador. Mas uma coisa assim, vocês estão jogando um monte de nome de quarterback, pô, tem um no quintal ali do Equizuri que seria coordenador ofensivo, eu acho, que é o Big Ben, pô. Eu sinceramente,
eu consigo enxergar o Big Ben sendo coordenador. Só que eu falei, ele tem muito poder dentro da organização, esse é o único BO dele. E ninguém falando do nosso querido Charlie Batch, rapaz, que absurdo. Tem o Charlie Batch também. Inclusive, o podcast Big Ben essa semana foi com o Charlie Batch. Para fechar a história de Omar Khan, é esse tipo de velocidade que eu espero que ele tenha muito mais do que Colbert. Colbert era muito conservador em todos os movimentos. Então eu espero que ele seja mais enérgico. Ele era bem esse cara Steeler Way, assim. Esse cara que não tá dando é scout. Aí chega no Dan Colbert, que sim, é filho do homem. Dan, quem é o próximo cara que a gente pode trazer aqui? Ah, fulano, Deontay Johnson, pô, a gente tá fazendo avaliação e o contrato dele não tá valendo, tem uma proposta boa aqui de troca. Vamos fazer, mas quem é o cara que a gente pode buscar? Essa do Chase Claypool, pintou a proposta, eu já sei qual é o valor dele, manda. Ou já tem uma contraproposta prontinha aqui. Esse tipo de agilidade na negociação é que eu espero que o Omar Khan tenha de diferença. Então, esse é o nosso rolê inteiro. A gente levou aí uns 40 minutos quase falando de comissão técnica e de futuro de Steelers, mas é isso. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.